Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao 17º Congresso Internacional das Cidades Educadoras e ao 7º Expo Educação Internacional 2024. Estamos encerrando a Expo hoje e também o Congresso hoje, último dia, com essa workshop aqui para vocês. Teremos hoje aqui com a mediadora Daniela Mastregello. Também teremos de São Bernardo do Campo, Silva Donini, secretária de Educação do município de São Bernardo de Campos, Miguel Neto, chefe de divisão de Educação, Tereza Cristina Nascimento, assistente social, e também Elaine Cristina da Silva Colin, gerente de Educação e Mobilização Ambiental. E também Guadalupe Minerva Galáxia Toval, diretora municipal de Educação. Com vocês, a apresentação de hoje. Sejam todos bem-vindos. Muchas gracias, buenos días. Un gusto estar aquí en la última jornada de este hermoso congreso. Bueno, este workshop trata sobre experiencias de educación para la sostenibilidad vinculada a los recursos hídricos, ¿no? Vaya tema importante para nuestras ciudades en muchas dimensiones, en la protección de los ecosistemas, en la promoción del uso racional y, como venimos hablando a lo largo del Congreso, los nuevos desafíos del cambio climático y cómo la higiene y el mantenimiento de los cursos de agua toma otra dimensión, ¿no? Otra jerarquía, viene a ser más estratégico aún que antes. Entonces, hoy vamos a tener unas maravillosas 5 experiencias. La modalidad es que vamos a darle 5 minutos, 8 minutos a cada expositor, expositora, para que cuente la experiencia. Nos van a estar avisando cuando cumplan los 5 minutos para que puedan redondear y respetemos el tiempo de todos y todas. Y luego haremos una pregunta para cerrar el compartir de estas experiencias. Vamos a comenzar con Silvia Donini. Silvia es la secretaria de Educación del municipio de São Bernardo do Campo y nos va a contar una experiencia denominada Guardianes da Billings. Guardianes de Billings. Adelante, Silvia. Gostaria de cumprimentar a todas e a todos, em especial aqui os nossos colegas, a nossa mediadora Daniela, os colegas das cidades que estão nesse painel, nesse workshop junto comigo. A cidade de São Bernardo é uma cidade bastante emblemática e nós, então, trouxemos nesse momento aqui no Congresso um compartilhar sobre o processo educacional na perspectiva de uma cidade educadora, de uma cidade que vem já há muitos anos, não é, buscando o desenvolvimento de práticas não só intersetoriais, mas em especial que possa estar muito para além dos muros da escola. E esta é uma experiência que nós vamos apresentar nesse momento. São Bernardo está aqui no estado de São Paulo, faz 471 anos, portanto é uma cidade já bastante, uma das cidades mais antigas do estado, não é? E ela tem uma característica que é a 4ª maior cidade do estado, uma população de 810 mil habitantes aproximadamente e uma renda per capita média que é uma renda que nós chamamos de uma renda média, não é? Não é uma cidade riquíssima, mas também não é uma cidade vulnerável no sentido da geração e da renda média de sua população. Na educação, nós temos 176 unidades escolares próprias, que são as chamadas EMEBs, né? Mais as parceiras, junto com o terceiro setor. Então, esta já é uma primeira aliança no sentido do aprendizado de ser cidade educadora, que é a cidade que tem essa capacidade potente de se relacionar com o terceiro setor e o primeiro setor, junto nessa produção do conhecimento e dos espaços educacionais, em torno de 76 mil alunos. As fotos representam um pouco desta relação da educação com a cidade
temos roteiros educadores, não é? Várias trilhas já bastante consagradas, onde as crianças, no seu cotidiano, todas elas, desde as creches até o ensino fundamental, anos iniciais, participam, não é, curricularmente de atividades nas praças, nos parques. Há um roteiro estruturado, elaborado, que conversa com o currículo, com o que no Brasil hoje se chama de Base Nacional Comum Curricular. Mas é uma cidade emblemática, como eu disse logo no início. É um grande centro urbano, uma cidade que nasceu vocacionada à indústria, portanto, as montadoras, as chamadas grandes montadoras do estado de São Paulo, iniciaram as suas atividades lá em São Bernardo. Então, Volkswagen, Mercedes, Toyota, não é? São empresas que estão presentes na cultura da formação da cidade, e uma grande área de mananciais. Então, nós vivemos em São Bernardo essa permanente tensão, que é a tensão, não é, existente de um centro urbano que cuida, que é o guardião, que é o responsável, inclusive por lei, de um grande aquífero chamado Represa Billings. Não é? A Represa Billings, ela é a principal fonte hídrica de toda a região metropolitana do estado de São Paulo. E ela está sob a égide, sob a guarda, não é? Da cidade de São Bernardo do Campo. Essas imagens representam um pouco, mas nós trouxemos um vídeo, não é, para passar. Será que apertando mais uma vez? Foi. Para que vocês possam conhecer a cidade, conhecer a história desse grande recurso aquífero. Em 1925, pelo engenheiro americano Asa White Keenan Billings, com o objetivo de gerar energia elétrica para a cidade de São Paulo por meio da usina Henry Burden em Cubatão. Localizada na porção sudeste da região metropolitana de São Paulo, a represa faz limite a oeste com a bacia hidrográfica da Guarapiranga e ao sul com a Serra do Mar, onde se encontra a maior área de floresta tropical preservada, um dos principais biomas brasileiros chamado Mata Atlântica, rico em diversidade, fauna e flora. A Billings é um dos maiores reservatórios da região metropolitana de São Paulo. Com 127 km², reserva 9 bilhões de litros de água. A bacia hidrográfica de drenagem, ou seja, o conjunto de rios e nascentes que direcionam a água para o reservatório, estende-se por mais de 580 km² e abrange os municípios de São Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirão Pires, Santo André, Mauá, Rio Grande da Serra e São Paulo. Apesar de amparada pela Lei de Proteção aos Mananciais desde a década de 70, a região vem sofrendo ao longo dos últimos anos as consequências do crescimento urbano desordenado e um processo acelerado de ocupação irregular. Aproximadamente 1 milhão de pessoas vivem irregularmente na área, gerando impactos ambientais decorrentes do lançamento de esgoto doméstico e do desmatamento, que causa erosão e assoreamento do reservatório. Esses problemas tendem a se agravar caso não sejam adotadas medidas urgentes para o controle dessa situação. Tais medidas dependem de planejamento e políticas públicas eficazes para a gestão do território, ação efetiva e constante de comando e controle dos órgãos de fiscalização, mobilização e organização da sociedade civil. E, sobretudo, investimentos e fomento de atividades compatíveis para um desenvolvimento social e econômico sustentável. A água é um recurso finito. Ela não pode ser produzida industrialmente. Não vivemos sem água. Sendo assim, o futuro da Represa Billings depende de ações no presente e traz para toda a sociedade a responsabilidade pela vida das gerações futuras. Muito bem. Então, este é o contexto de São Bernardo, uma cidade industrial que, ao mesmo tempo, está dentro do seu território, não é, como a guardiã desse grande recurso.
há um problema que foi colocado no vídeo e é disso que se trata, então, a participação da educação na solução desse problema. São mais de 1 milhão de moradores irregulares, quer dizer, né? Veja, é uma situação bastante já histórica, cultural e que tem um ponto de vista educacional. Então, a educação, dentro desse contexto, trabalha com os conselhos mirins. Nós temos todas as unidades escolares trabalham com o protagonismo das crianças, dando espaço, não é? Eles elaboram as propostas, as temáticas, e cada escola tem 10 representantes que são eleitos pelos seus pares, e eles, então, são os chamados multiplicadores de um conjunto bastante robusto e potente de ações educacionais que perfazem não só o currículo, mas, em especial, essa perspectiva de formação para além dos muros da escola. Então, trouxe um pouco desta visão, dessa potente ação. Ela é uma ação que se integra com o meio ambiente, mas se integra com as políticas públicas da educação ambiental e as políticas públicas da cidade, do desenvolvimento econômico, porque nós estamos falando aqui de uma cidade onde a economia, não é, precisa crescer, se fortalecer, ao mesmo tempo que preservar. Então, o nosso investimento é um investimento nas crianças, na educação das crianças. Essa metodologia, ela já está bastante consagrada na nossa cidade. Eles têm um percurso formativo sobre a represa e cada um dos nossos pequenos cidadãos são formados para a consciência planetária e, em especial, para poder entender qual é a articulação entre aquilo que ele vive hoje, não é, com o ambiente que ele ocupa. Para concluir, São Bernardo tem a população urbana e a população rural. A população rural de São Bernardo, ela é de pescadores, porque nós temos a represa, não é? Basicamente de pescadores, com uma cultura local bastante estabelecida, com 2 modais que são balsas, não é? Numa cidade que é um dos principais centros econômicos do estado de São Paulo. Então, é por meio da educação que transforma, da educação que vai para além dos muros da escola, da educação capaz de envolver as crianças na consciência e na responsabilidade delas, e projetos que nós temos, não é? Posso só dizer 2 para concluir, além dos Guardiões da Billings e além de toda a questão, não é, dos resíduos sólidos. Obrigada, colega. Obrigada. Dos resíduos sólidos, nós temos também, fomos 2 vezes campeões, não é? Estamos no Guinness, porque somos a cidade que mais recicla óleo de cozinha, não é, óleo consumível, não é, no mundo. Então, essa é um trabalho que nós temos com é um trabalho muito potente, mas é um trabalho que nos dá um orgulho muito grande, não é? É possível, sim, ter um currículo educacional, de educação ambiental, vivido na prática das escolas, não é, do Brasil inteiro. Então, essa é a experiência que São Bernardo quer deixar, e agradeço de antemão a todos, né, por ouvir um pouquinho da nossa história de São Bernardo do Campo. Obrigada. Muchas gracias, Silvia. Vamos a seguir ahora con Portugal, ¿sí? Miguel Neto, jefe de la División de Educación de Torres Vedras, nos va a contar una experiencia de un programa educativo de surf y conocimiento del mar. Primera onda. Te escuchamos. Adelante, Miguel. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu venho aqui falar de um projeto ligeiramente diferente de algum dos que vamos ver aqui hoje, porque ele associa também aqui o desporto, neste caso a modalidade de surf, a este contexto de educação ambiental. Nós vimos de Torres Vedras, Portugal, uma pequena grande cidade próximo da capital de Lisboa, com 407 km² apenas, e
83 mil habitantes, de acordo com os últimos censos realizados em Portugal. Temos uma coisa muito preciosa, que são 20 km de costa do Oceano Atlântico e uma forte ligação ao mar. Temos também uma área de muita cultura de vinho, que eu não sei se conseguem ver daí, está uma imagem aqui atrás de mim, e temos também muito património cultural e apostamos muito nas energias renováveis, como é o caso da energia eólica. O projeto que eu vos trago aqui hoje tem um enquadramento. Tem um enquadramento que tem cerca de 20 anos, que tem que ver com a necessidade que nós encontramos de fazer e promover a adaptação ao meio aquático das nossas crianças mais novas. Porque nós temos 20 km de costa, um mar que não é um mar calmo, é um mar com ondas e com correntes fortes, e que estar nesse mar no verão carece de algum conhecimento e de alguma adaptação ao meio aquático. E a promoção que nós quisemos fazer foi começar desde cedo em piscinas, fazer essa adaptação ao meio aquático, porque tínhamos bastantes crianças que não tinham contacto, nem sabiam manter-se, no caso, numa piscina ou no mar, manter-se de forma a não se afogarem, a não terem algum problema. E este projeto nasceu assim, até que um dia quisemos desafiar 2 escolas num projeto piloto para irmos dar um salto, entrar no mar. E desafiámos 2 escolas que ficam à beira-mar para vir aprender surf e mais alguma coisa. Esse chamamento foi mais forte e avançamos para mais alunos, com o objetivo de aumentar os níveis de segurança no mar, transmitir conceitos de ecologia do mar e também aumentar os índices de conhecimento do mar. Estas são imagens do nosso Primeira Onda, que está a acontecer em Torres Vedras, neste preciso momento, mais concretamente na praia de Santa Cruz. Também queremos aumentar o número de praticantes de desportos náuticos. Como temos aulas de surf, os alunos são acompanhados por monitores, acabei de perder aqui a visão do nosso ecrã, e também temos guias de campo com atividades de educação ambiental, através de trabalho que fazemos com uma associação de escolas de surf que temos em Santa Cruz, na nossa praia. Este projeto integra o currículo e é único em Portugal por isso mesmo, porque estes alunos não o fazem numa atividade de enriquecimento curricular, estes alunos fazem o projeto Primeira Onda em tempo com o professor. O professor está também na praia, ao mesmo tempo que eles estão nestas atividades. Nós trabalhamos neste momento com 10 escolas e trabalhamos há cerca de 5 anos e temos todos os anos, em média, 500 alunos, 450, 500 alunos nestas 10 escolas. Eles mudam porque isto funciona nos 3º e 4º anos e nem sempre temos o mesmo número de alunos de um ano para o outro, mas as escolas são as mesmas, são escolas que ficam na linha litoral do nosso concelho e nós abrangemos desta forma todas estas escolas. Ainda há pouco, na apresentação anterior, estava a ver uma coisa que nós partilhamos, que é o quê? Que é a promoção da aprendizagem em contexto fora da sala de aula. É algo muito importante para as nossas crianças, porque a assimilação de conceitos e a assimilação daquilo que é importante transmitir, ela é muito mais aceitável ou muito mais fácil de transmitir quando as crianças estão num contexto local da atividade e não fechados na sala de aula a ouvir o professor ou a ver imagens. E esta fotografia que aqui está é numa praia nossa, como é óbvio, tem por trás um rochedo que se chama Penedo do Guincho, e é uma praia muito bonita em Santa Cruz, e nós estamos aqui a ver o nosso professor, ou o nosso orientador ligado à educação ambiental, com o seu grupo numa atividade em campo ligada à sensibilização e educação ambiental do conhecimento do oceano. Temos cerca de 130 aulas por ano letivo. São 22 turmas e a cada ano letivo temos este número de aulas que é impactante, que não é uma vez que eles vão à praia, eles vão à praia ao longo do ano, várias vezes, e fazer diversas atividades, inclusive aprender o surf, que é, neste caso, o desporto que podemos fazer em Torres Vedras, no nosso mar,
com boas ondas. Convido-vos a ver um pequeno vídeo sobre a nossa primeira onda. O oceano é uma vida para mim. Ele dá-me alegria, quando eu estou triste alegra-me. Eu faço tudo por mim. Adoro o oceano. Aprendi que o mar é importante e que é muito bom lidar com o mar, que temos que ter cuidado com o que podemos ver, que o mar faz muitas coisas e que nunca podemos virar as costas ao mar. Tratem muito bem o mar e não deixem lixo para nada, porque o mar é muito importante para nós e se o estragarmos o mundo desaparece. Este vídeo revela muito daquilo que é para as crianças este projeto, transmite e elas penso que perceberam a alegria que elas têm de estar em contacto com o mar, em contacto com esta experiência, que muitos deles, alguns deles não conhecem o mar, mesmo estando num concelho com 20 km de costa, não têm esse hábito e isto também traz esse aditamento, digamos assim, a estas crianças e eu penso que sentiram esse impacto nestas crianças. Deixo-vos aqui duas mensagens que vêm da nossa menina que há pouco falou, que dizem muito e são muito profundas. A primeira é que nunca podemos virar as costas ao mar. É óbvio que eles aprendem isto num contexto de segurança, mas se pensarmos isto na perspectiva responsável, virar as costas a alguma coisa é deixar para trás. E nós nunca devemos deixar para trás o mar, porque, pegando noutra frase dela, se estragarmos o mar, o mundo desaparece. E é bem verdade. Sem mar, nós não temos o mundo que nós conhecemos. Queria agradecer a todos e em especial também à equipa de tradução que está aqui connosco, em especial a tradução de língua gestual, que tem tido um trabalho enorme neste congresso. Muitos parabéns e obrigado. Estou disponível se quiserem alguma questão. Obrigado. Muchas gracias, Miguel. Hermosa actividad y experiencia. Vamos a seguir con Curitiba. ¿Sí? Ok. ¿Vas a pasar? Ok. Vamos a conocer ahora una experiencia en la voz de Teresa Cristina Nascimento. Ella es asistente social de aquí de la ciudad de Curitiba, del gobierno de la ciudad, y nos va a contar una experiencia que dieron a llamar Trabajo Técnico de Educación Socioambiental Aguas de Curitiba. Adelante, Teresa. É bom dia chuvoso a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo, né? Primeiro eu gostaria de falar que a temática que eu vou estar conversando é sobre a educação de redução de riscos de desastres socioambientais. Essa temática é consolidada, não tem como deixarmos de trabalhar nessa temática. Não significa que a experiência que eu vou colocar aqui já esteja consolidada. Essa experiência está em construção, porque ela é nova, ela a partir de 2019, com a pandemia no meio, né? Eu faço parte da Secretaria do Meio Ambiente, do Departamento de Educação Socioambiental. Está dando problema? Está dando? Os desastres, a gestão de risco de desastres socioambientais se faz por dois meios. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. De baixo. Se faz por dois caminhos. Ou medidas estruturais, ou medidas não estruturais. Depois vou colocar um pouquinho mais sobre isso. Mas é importante colocar o seguinte, que o risco existe. E ele se torna uma ameaça
a partir do momento que acontecem os desastres socioambientais. Então, eu tenho que conhecer o risco para diminuir os desastres, que pode ser chegar até a morte ou perdas materiais. Aqui, como eu falei com vocês, são medidas estruturais, que são as obras. Aqui é uma construção de uma bacia de detenção na bacia do Padilha. Essa obra é muito importante porque quando chove muito, a água é detida nessa bacia. E aos pouquinhos depois ela vai baixando. Aqui, por exemplo, nós estamos na bacia do Barigui. Se vocês forem ver, vocês estão vendo o lago aqui em frente, né? O lago é uma bacia de retenção. Retenção por quê? Porque esse lago sempre existiu. A água está ali e quando chove muito, a água vai esplanar. Isso mesmo. Na entrada do evento ali tem uma bacia de detenção, perto do ônibus ali verde. Vocês vão ver que ali a água cai, está encimentado e a água cai ali. Depois ela vai sendo soltada aos pouquinhos. Então a bacia de detenção, quando não chove, ela fica seca. A mesma coisa acontece aqui. E esse é o projeto nosso, trabalho socioambiental. Nós trabalhamos que um risco, a gente tenta sensibilizar a população no ensino formal e informal que o rio sozinho, ele não existe sozinho. Existe um sistema maior que a bacia hidrográfica. E aqui é bem interessante essa imagem aqui. Essa paisagem tem muita informação. Aqui tem um rio. Aqui está acontecendo uma obra de bacia de detenção, aonde quando chover muito a água vai estar ali e depois vai soltar aos pouquinhos para dentro do rio. Aqui a obra está trabalhando os taludes, para estabilizar os taludes. Geralmente as pessoas veem o rio e nós tentamos trabalhar o seguinte, que é importante ver a bacia, porque a bacia hidrográfica é toda a área, é todo o terreno onde chove e é drenado, a água é drenada para um rio principal. Então, olha aqui a bacia, o mapa da bacia do Padilha, como está impermeabilizada. Então, o que acontece em toda a bacia traz as consequências para o rio. Então, a macrodrenagem faz essas obras grandes. Agora, a drenagem mais importante é o que a gente chama de drenagem na fonte. O que é drenagem na fonte? É aquilo que acontece... Eu tô achando que eu tô gritando. Eu tô achando que eu tô gritando. Tô. Peraí. Então, a drenagem mais importante é aquela que acontece dentro do lote de cada um, da casa... Como? Estão escutando? Então... Tá. Alô? Tá? Então, a drenagem, a mais importante é da fonte, que é o que acontece dentro do lote de cada um. Porque se as casas e os terrenos estão impermeabilizados, a chuva cai forte e vai drenar diretamente para o rio. Nós precisamos deter essa chuva no espaço onde que as pessoas moram. Por isso que é importante trabalhar a bacia hidrográfica. E aqui são os nossos projetos. O Águas do Pinheirinho fica aqui na bacia do Belém. Nós trabalhamos essa área aqui, ó. Todos esses córregos vêm direto aqui para o Rio Belém, que vem aqui para o Iguaçu, na foz dele. Então nós trabalhamos, como é que a gente trabalha? Nós verificamos os lotes da bacia que são construídas. Vamos supor, aqui tem uma bacia sendo construída. Nós fazemos um bofe em círculo na bacia que está sendo construída, de 500 metros.
Dentro do BOF, são a nossa população diretamente que nós vamos trabalhar. Então, nós mapeamos as escolas municipais, as escolas particulares, o comércio, mapeamos tudo e a população. Esse projeto, tá certo? Todos os lotes dentro do BOF são visitados com os nossos folders para informar a população sobre as obras, a importância da obra que está sendo construída. Esse é o Águas do Pinheirinho. O Águas do Pinheirinho foi executado totalmente por uma empresa terceirizada. Nós não tínhamos recurso interno, funcionários para fazer esse trabalho. Então, nós coordenávamos e a execução é de uma empresa durante 2 anos terceirizada. E aí nós percebemos uma grande diferença aqui, nós percebemos o que a gente podia aprender com essa experiência. Águas do Pinheirinho, qualquer experiência a gente tem resultado. Quantitativo de impacto, tem. Mas a educação ambiental requer o quê? Você entender o processo, o dia a dia, o cotidiano, as possibilidades, os potenciais do território. E isso aqui nós não tivemos, por quê? Porque a empresa executou o projeto, apresentou os relatórios mensais e finais, discutiu com a gente, mas eu que estava coordenando, eu não tinha o processo dentro do território. E aí que eu conversei com a minha diretora e falei assim, não, vamos fazer diferente. Agora eu vou executar o Águas do Padilha. Então, nós estamos executando aqui o Águas do Padilha. E aí nós conseguimos ter ganhos em relação ao Águas do Pinheirinho, porque a gente conseguiu articular mais. E aqui nós trouxemos um grande parceiro, que é a Universidade Federal aqui do Paraná. Nós entramos em contato com o curso de Geografia, que tem projetos de extensão maravilhosos para a educação climática e projetos pedagógicos em sala de aula. Então, nós fizemos uma parceria, eles estão aqui conosco nesse projeto aqui. Depois nós vamos mostrar as atividades. E aqui é o Atuba. É um projeto também que nós temos que iniciar, só que agora nós estamos com calma. Nós primeiro vamos atualizar o diagnóstico socioambiental com o apoio das informações do IBGE, que estão um pouco atrasados, de 2022. E aí, com essas informações do IBGE, nós vamos fazer reuniões, tanto no espaço formal como informal, para direcionar quais as atividades. Porque esse projeto nosso de processo não requer palestras. Tem que ser uma atividade que que cria outras atividades, outras estratégias, até que as pessoas tenham um ponderamento sobre a temática. Aqui são as atividades que nós realizamos no projeto. Aqui a gente faz os seminários com servidores. Por quê? A prefeitura aqui de Curitiba é dividida em 10, como se fosse 10 subprefeituras. Então, geralmente, uma bacia hidrográfica não está dentro só de uma subprefeitura, dentro de uma regional. Então, a gente está quebrando isso, fazendo reunião entre as regionais, que tem a bacia do Padilha, tem a bacia do Atuba. Então, pensar a partir da bacia, não a partir só da regional. Aqui são as aulas de campo, que estamos realizando junto com os professores da Federal. Geralmente, nós temos um módulo teórico de 3 horas sobre determinada bacia, uma aula de campo, onde nós temos um instrumental que os professores observam em volta das escolas, dos pontos, as potencialidades e o que não está em conformidade com a questão ambiental. E aqui, bem interessante, o encontro que nós fazemos com docentes e discentes. Aqui foi 16 escolas municipais, seus diretores, que levaram cada um 2 estudantes para discutir o potencial de um trabalho em conjunto. Nós levamos para cá uma proposta de curso fechada. Só que eles colocaram o seguinte: não adianta fazer agora o curso se nós não conhecemos vocês e nem a gente conhece o que uma e outra escola estão fazendo. Nós constituímos uma equipe entre os diretores e cada escola vão formatar um vídeo de 1 minuto e 20 minutos, 1 minuto a 2 minutos, colocando o que faz na sua sala de aula. Depois a gente tira a formação completa. Eu já vou concluir.
só vou concluir aqui. Essa aqui nós são os nossos materiais, para concluir, as maquetes que nós utilizamos. Esse aqui é um vídeo muito bom que contextualiza que a água chega primeiro na cidade. Então, como é que Curitiba é construída? Como é que Curitiba tem as suas bacias hidrográficas? Isso aqui nossas reuniões fazemos com a Defesa Civil, com a universidade, né? Reunião com o pessoal de apoio. Aqui são as aulas de campo. Aqui são as nossas parcerias. E aqui eu gosto muito disso. Agora acabou. Não. Eu gosto muito disso aqui. Porque quem está coordenando um trabalho de educação ambiental tem que se perguntar: você está coordenando para realmente terminar a vulnerabilidade? Você está conseguindo ir no nó da experiência, aquilo que dificulta que a experiência avance? Se é isso, nós conseguimos ir para a resiliência. Agora, fica muito claro, no modo que nós estamos organizando esse planeta e as instituições, nós estamos remando contra a maré. Então, um trabalho enorme para ser feito. E aqui o Eduardo Galeano nos dá um alento, que a utopia é a parte que falta. Nós temos que caminhar, caminhar e caminhar. Tá bom? Muito obrigada. Muchas gracias, Teresa. Bueno, vamos a seguir ahora con Santo André. Elaine Cristina da Silva Collins, gerente de Educación y Movilización Ambiental de Santo André, Brasil. Ella nos va a contar un proyecto muy interesante que se denomina Agua, Cámara y Acción. Educomunicación socioambiental en el municipio de Santo André. Bom dia a todos, estão me escutando? Sim? É muito inspirador estar aqui, agradeço aos palestrantes da mesa, à equipe de Santo André que está presente aqui nesse evento. É um prazer apresentar uma experiência que nós tivemos no município de Santo André, uma experiência muito especial que foi o projeto Água, Câmara e Ação. Esse projeto ele foi realizado no município de Santo André. Santo André, assim como o projeto da Sílvia, ele está localizado na região do Grande ABC, na região metropolitana de São Paulo. E vejam, esse aqui é um mapa do município de Santo André. A gente tem uma característica muito peculiar. Vejam que essa parte superior do mapa, ela representa a nossa macrozona urbana, cerca de 38% do município, e 90% da população de Santo André fica nessa parte aqui. Santo André tem uma população de aproximadamente 750 mil habitantes, e 62% do município, toda essa área verde, é a nossa macrozona de proteção, que abriga também a nossa área de proteção e recuperação da subbacia da Billings, assim como a Sílvia explanou na primeira apresentação. Cada ponto que nós vemos aqui no mapa são locais em que a gente teve atuação desse projeto. O que é o Água, Câmara e Ação? O Água, Câmara e Ação ele foi um projeto de educomunicação socioambiental, então a gente juntou a questão da educação com a comunicação, falando isso de uma maneira bem simples, não é simplesmente a gente pegar um material informativo ou de mídia, mas é uma construção compartilhada. E foi um projeto que foi voltado para jovens de 15 a 29 anos, residentes em áreas vulneráveis do nosso município. Então, percebam, onde tem essa localização dos pontos de intervenção, a gente tem aqui uma localização nas partes mais periféricas do nosso município. E são áreas que têm uma realidade, diversos níveis, a gente pode dizer que são diversos níveis de vulnerabilidade socioambiental, seja em relação à moradia, muito parecido com o que a Sílvia mostrou, na nossa área de manancial não é diferente, né? A gente tem esses conflitos existentes entre a questão ambiental e também o uso e ocupação do solo, a questão de esgotamento sanitário, a questão de saneamento. Esse projeto ele teve como principal objetivo sensibilizar esses jovens em relação à questão da água, não só como recurso, é importante frisar isso, mas principalmente como um bem. E também o principal desse projeto foi o estímulo ao protagonismo desses jovens no seu território.
Aqui eu vou colocar para vocês um pouquinho da metodologia. O projeto ele aconteceu como uma formação dividida em 3 módulos. Então, aqui a gente teve o módulo 1. O módulo 1 ele se chamou Percepção Ambiental, Educomunicação e Audiovisual. Nesse módulo, a gente trabalhou cerca de 35 horas. Era uma sensibilização, a gente trabalhou diversos temas sobre como segurança hídrica, a questão da água nas periferias, trabalhamos também em questões relacionadas à biodiversidade e o audiovisual ele estava muito presente, né? Dentro de todas as possibilidades que a educomunicação nos permite, nós trabalhamos com o audiovisual. E isso foi um diferencial e uma estratégia muito importante dentro do nosso projeto. No módulo 1, esses jovens produziram 4 curtas-metragens, cada turma produziu 4 curtas-metragens, trazendo sempre esse olhar dos jovens sobre o seu território, a percepção que eles tinham da água, mais individual, mas também para essas comunidades. O módulo 2 foi um módulo mais aprofundado, ele tinha uma carga horária de mais ou menos 100 horas. A gente também teve produção de curtas-metragens, mas com um tempo maior, a gente aprofundou tanto os conceitos ambientais, falamos de mudanças climáticas, aprofundamos também os conceitos relacionados ao audiovisual. Então, esses jovens também tiveram esse conhecimento referente à produção audiovisual, à questão de fotografia, edição de vídeos. Então, nesse módulo, a gente teve um aprofundamento. No terceiro módulo, o que a gente faz com tudo que a gente aprendeu nesses 2 anteriores? A gente teve, esse módulo 3, ele foi bem específico para o empreendedorismo digital. Então, a gente teve uma preocupação também de trazer possibilidades de geração de trabalho e renda para esses jovens. Cada módulo de formação, esses vídeos, é muito importante frisar que para a gente que trabalha com a educação ambiental, o processo é o mais importante. Mas como que a gente traz esse conhecimento também para as comunidades? Então, além da produção dos vídeos, ao final de cada formação, nós também fizemos aqui a promoção de alguns cinedebates, que eu vou mostrar algumas imagens daqui a pouco. Essas imagens que eu estou mostrando para vocês são imersões que nós fizemos no território. A gente teve uma atuação muito vinculada a essa escala da localidade, né? Em algumas, a Tereza, a fala dela, essa questão da educação como política do cotidiano, esse olhar sobre o território, ele é muito importante. Isso esteve muito presente no Água, Câmera e Ação. Essas imagens mostram algumas das turmas. Eu destaco essa segunda foto, porque hoje em dia, né, com a questão do celular, da tecnologia, o quanto que a gente percebe o local que a gente mora, o local que a gente vive. E eu destaco essa segunda foto porque foi um grupo que, quando a gente estava em campo, era um parque que eles visitavam constantemente, mas a partir desse trabalho que a gente fez, eles falavam, poxa, eu não sabia que aqui tinha uma árvore frutífera, eu não sabia que tinha fauna existente nesse lago que existe no parque. Então, isso é muito significativo. É você trabalhar a questão do olhar para além do que acaba sendo banal, né? Essa questão do cotidiano, a pessoa está ali todo dia, mas ela vê, né? Mas não olha. Então, isso é muito importante. Essas outras fotos, a gente tem aqui turmas que nós tivemos tanto na macrozona urbana quanto na nossa macrozona de proteção ambiental. Vejam essa terceira foto aqui, é na nossa área de manancial, né? Então aqui no meio a gente tinha um córrego e você vê as moradias muito próximo, né? Nas áreas de preservação permanente. A última foto, a gente tem ali alguns jovens no momento de certificação, de conclusão dessas formações. Aqui os cinedebates, que foram momentos muito importantes também. Como eu disse para vocês, para cada turma nós tivemos os cinedebates locais, os cinedebates centrais, que eram abertos a toda a comunidade. E também fizemos, no final do projeto, um seminário em que esses jovens eles puderam debater com especialistas, mas principalmente mostrar as suas produções. É importante frisar que esse projeto a gente iniciou na pandemia, no contexto de pandemia. Então, a gente teve uma dificuldade grande de mobilização e também esses jovens tinham uma questão socioemocional muito importante e que, por meio de um trabalho intersetorial, esse é um projeto
que foi um esforço de várias secretarias, de vários parceiros, escolas, a gente trabalhou com as comunidades e também com instituições assistenciais. Aqui eu trago um pouquinho, a gente tem uma foto de uma das turmas, a gente trabalha a educação ambiental como uma... Ela alavanca também. Olhem os sorrisos desses jovens, né? A gente traz alegria também por meio desses projetos, a felicidade. A gente atendeu por meio do projeto cerca de 1.400 pessoas, mas que participaram efetivamente dessas formações foram cerca de 325 jovens. Nós produzimos ali do ladinho, a gente tem alguns vídeos que estão disponíveis na página do projeto. Foram 48 curtas-metragens que hoje, o projeto ele terminou em 2022, mas até hoje, 2024, a gente continua usando esses vídeos nos processos de educação ambiental que a gente promove pela cidade. E eu trago aqui o depoimento de um dos jovens que participaram do projeto, que ele disse o seguinte: aprendi muita coisa. Aliás, eu tenho um sonho de salvar o planeta, só preciso que muita gente acredite neste plano. Esse foi um jovem muito especial que participou com a gente, tinha várias questões envolvidas e ter esses retornos para a gente sempre é muito significativo, mostra o qualitativo do nosso trabalho. E para finalizar, eu trago aqui esse projeto ele foi muito inspirador, espero que inspire também outros locais, outras instituições para que repliquem a experiência. E pensando nisso, a gente lançou uma publicação trazendo a trajetória desse projeto, quais foram as nossas dificuldades, o que poderia ter sido melhor, por exemplo. Quem tiver interesse de conhecer ali, a gente tem um link. E a gente trouxe algumas unidades também. Ao final, se vocês quiserem, a gente disponibiliza uma unidade sobre o projeto. É isso, obrigada, agradeço. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a México, ¿sí? Bienvenida Guadalupe. Guadalupe Minerva Galicia Tobar es directora municipal de educación en Celaya, México. Y ella nos va a contar una experiencia educativa, Escuela Ahorradora de Agua. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. La verdad, muchas gracias a todos mis compañeros, traen grandes experiencias y ya estar aquí en Ciudades Educadoras es todo un tema para todos nosotros. Ya teniendo espectadores que también incluyen en las políticas públicas, pues es un tema importante porque todos venimos aquí para enriquecer nuestros temas y para poder aplicar lo que estamos aprendiendo aquí en Ciudades Educadoras, porque realmente tenemos que educar a nuestras ciudades, no solo nuestras escuelas, sino todos los entornos que giran alrededor de ellos. Y bueno, nosotros en esta parte, en Escuelas Ahorradoras de Agua, quiero comentarles que nos dimos cuenta durante la pandemia, se recabaron cierta información donde se vio que había consumos más altos en las escuelas cuando no había nadie, porque durante la pandemia se suspendieron las clases. Entonces esto nos llamó la atención porque pues nos preguntamos por qué estamos teniendo esta gran cantidad de agua que se está supuestamente utilizando si no hay nadie en las escuelas, y esta agua tristemente se estaba desperdiciando. Con esta información, lo que nosotros empezamos a hacer fue pues como un estudio en las escuelas donde vimos que estaba pasando esta situación, y además son escuelas que están en lugares donde hay escasez de agua. Entonces esta parte pues sí nos llamó la atención. Dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emprender algún proyecto, algo que pueda concientizar, pero sobre todo que desarrolle una interacción muy fuerte entre el individuo y lo que significa el agua en su vida, iniciando desde las primeras etapas como son los jardines, los preescolares, donde están los niños más pequeños, y yendo hacia los niveles más altos. ¿Por qué? Bueno, pues porque pensamos que educar en los niveles más, desde la primera infancia, es más efectivo,
porque ya van creciendo con este tema de conciencia y vamos previendo que ellos también vayan pensando cómo ahorrar agua. Ahorita en un momento van a ver qué nos dicen algunos directores de estas escuelas, pero sí quisimos, crear esta relación que hay de simbiosis entre el ser humano y el agua y la importancia que esto genera. Nosotros estamos ahorita, empezamos a hacer este estudio con 74 planteles, de los más de 480 que tenemos solo de escuelas públicas. Entonces, hemos visto que el impacto ha sido muy bueno y que también hemos tenido en esta simbiosis y en este programa la participación activa no solo de los niños, sino de los padres de familia, de los maestros y de los servidores públicos, que es algo muy importante. Nosotros creamos lo que es el distintivo Escuelas Ahorradoras de Agua, donde Jumapa, que es la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, les da un distintivo y este distintivo hace que la escuela pueda tener por parte de nosotros como gobierno algunos apoyos adicionales. Jumapa les cambia todo lo que son las llaves, todo lo que son los baños para hacer de estos baños ecológicos que generan una menor cantidad de agua. Para cada cuando jalan la palanca se utilice menos agua. Y aparte el cambiar continuamente los grifos hace que, o las llaves de agua, hace que pues gastemos menos agua porque a veces ahí tenemos alguna fuga. Y se revisan lo que son las tuberías para ver que no haya este tema de alguna tubería que ya está dañada o que ya tiene mucho tiempo y que está dejando escapar alguna fuga de agua. Nosotros lo que hicimos aquí fue que se aplican varios reactivos, en total son 12 que son desarrollados por este mecanismo Jumapa, que es la Junta Municipal de Agua, y donde se van evaluando toda la red hidráulica de estas escuelas, para que hoy en día podemos decir que de las 74 ya todas son escuelas ahorradoras de agua con un mínimo de agua que están ahorita usando y que nosotros estamos viendo este beneficio porque al ser escuelas donde hay escasez también de agua, ahorita están optimizando el uso y eso pues nos hace más viable que ya no tengamos que abastecerlos con pipas, sino que con la dotación que tienen de agua ellos mismos puedan ser hasta este momento sustentables. ¿Y eso por qué lo hacemos? Bueno, miren, en Celaya, como en muchas partes del estado de Guanajuato, las escuelas no pagan el agua, están subsidiadas. Entonces, nos dimos cuenta que el poder dotarles de agua de la línea morada, que es el agua tratada, era más caro a que siguieran usando el agua potable. Entonces, ahorita estamos concientizando esta parte y también como gobierno estamos viendo el mecanismo para que podamos hacer esta conversión, que el agua tratada sea más económica y que vean la necesidad de hacer este cambio y que dejen de usar el agua potable. Nosotros estamos viendo estas tres partes, que es la gestión ambiental y comunitaria, donde nosotros estamos haciendo aquí pues una gestión con toda lo que les decía que es la infraestructura hidráulica, cómo podemos hacer estrategias para ahorrar, por ejemplo, agua. Hay unas que son muy sencillas que les enseñamos a los niños para que las apliquen en sus escuelas. Por ejemplo, en el depósito de agua ponemos una botella con algunas piedras o algo de tierra, se cierra y se mete dentro del depósito. Eso hace que en cada descarga se utilice menos agua y es algo muy sencillo pero que es muy eficaz para ahorrar agua. También el tema de cuando se lavan las manos, por ejemplo en las escuelas se utilizan unos cubos especiales donde caen en una cubeta esta agua que usan los niños y con esa agua ellos van y riegan las mismas plantas. De esta forma generamos que el niño pueda entender que es importante. Y bueno, como les decíamos, la parte de poder hacer este reconocimiento es importante porque las mismas escuelas ven que todo lo que están haciendo no es en vano
y que es importante no solo para ellos, sino para su gobierno, cada una de las acciones que están emprendiendo. No sé si podamos oír solo uno de los videos, casi todos dicen lo mismo para que podamos pues entenderlo. ¿Cómo lo podemos poner? No sé si nos puedan ayudar para poner el video. Ajá, uno. Bueno, con ese video sería mi conclusión para que vean, bueno, lo que nos dicen los directores de este tema y cómo es, como en todas las escuelas, estamos ahorrando en promedio, pues más de 100,000 litros de agua por esta iniciativa que creamos de escuelas ahorradoras de agua. Nosotros, para hacer escuela ahorradora de agua, pues lo primero que estamos haciendo es tener una constante auditoría de las tuberías de agua de nuestra escuela. Para evitar también el desperdicio del agua en nuestra escuela, tuvimos que clausurar algunas llaves para que el agua que se está utilizando aquí no se nos vaya al drenaje y no pueda ser utilizada. Lo que implementamos en cada uno de nuestros salones fue tener un depósito con una llave. Los niños se lavan sus manos, se recolecta en la cubeta y es con la que se riegan jardines de nuestros salones. Celaya, es grande por ti. Y bueno, pues así es como nosotros, es una de las iniciativas que tenemos para tener este tema del cuidado del agua. Muchas gracias. Buenísimo, vamos a hacer una ronda con una preguntita que les voy a hacer a cada uno de acuerdo a su experiencia y tienen 3 minutos, así que les pido que sean muy respetuosos y respetuosas de ese tiempo. Vamos a empezar con Silvia, ¿sí? Muy interesante la experiencia, muy desafiante. Y como bien nos decías que aborda la cuenca, ¿no? Como también el proyecto de Curitiba y qué importante que es concientizar sobre que somos parte de un sistema mayor, quería puntualmente preguntarte con qué otros actores trabajaron toda esta sensibilización con los niños, las niñas de las escuelas. Citabas que había población rural, si ellos fueran parte también, sector privado, si nos podrías ampliar un poquito sobre esa parte. Pois não. Bom, há holograma, não é, que envolve toda a ação de uma cidade educadora. Então, a intersetorialidade ela é fundamental para que nós possamos mobilizar as crianças em escala. Então, em São Bernardo, acho que essa que é o grande desafio. É para todas as crianças matriculadas na rede. Então, é um grande programa. Guardiões da Billings é um programa. Nós temos a equipe do meio ambiente, a equipe de desenvolvimento econômico, é muito comum na nossa região e certamente nas outras também, institutos empresariais. As grandes empresas têm institutos, não é? E eles investem fortemente nessa grande articulação do poder público com os institutos, com as organizações sociais para fazer este arranjo. A gente chama de alianças, não é? Nessas educadoras, o conceito é o quanto mais nós conseguirmos organizar as alianças com mais atores envolvidos, certamente, multifacetadamente, nós conseguimos lidar com esse desafio que é população urbana, população rural, população de ribeiros, que são os pescadores, não é? Indígenas, nós temos 2 aldeias indígenas na nossa região, então quer dizer, veja, é um ecossistema que ele é múltiplo e é por isso então que nós temos
esse cuidado de fazer as alianças para que atinja a 100% das crianças. Essa sempre é o nosso objetivo. A transformação para quem vive no problema como nós vivemos. São Bernardo é uma cidade que vive, e a nossa região, como está aqui Santo André, os outros colegas, nós vivemos com 1 milhão de pessoas já em construções nos mananciais. Então, veja, já está instaurado um problema ambiental bastante importante. E daí a educação precisa ser essa mola, essa força motriz, não é, que funciona a transformação, de conviver com o problema, mas de propor as soluções de maneira integrada. Então, acho que essa que é a minha colocação sobre o programa. Muy bueno, felicitaciones, felicitaciones. Miguel, para Primera Onda tengo una pregunta. Me gustaría si puedes contarnos, profundizar un poquito en la componente ambiental del proyecto. Decías que hacen actividades para cuidar la playa, que los niños y las niñas se apropian, ¿no?, de su vínculo con el océano, con el mar, en esta propuesta que entiendo tiene una componente social muy fuerte. Pero si nos podrías ampliar cuáles son algunas de esas actividades que vimos, algunas imágenes, que despierten en ello más un sentido de cuidado y de consciência ambiental. Pode ser? Muito bem, obrigado pela pergunta. As atividades, o contexto de educação ambiental, ele é realizado não em contexto de aula de surf, mas à parte, com técnicos especializados que, através de um guião que tem várias atividades, essas atividades, por exemplo, mostram e dão a conhecer o ecossistema da nossa zona. Ali numa das imagens foi possível ver, eles estavam a provar uma coisa que nós temos lá agarrado à rocha, que é o mexilhão, e o percebe. Eles estavam a provar, porque se come cru, porque se pode comer cru, eles estavam a conhecer isso também que têm nas rochas. Temos também lapas, temos um ecossistema muito, muito rico na nossa costa. E há um guião que foi construído e que é aplicado, que tem cerca de 10, 12 atividades, e eles vão desenvolvendo essas atividades e vão conhecendo e vão respeitando. É óbvio que também trabalham a parte e a abordagem da questão dos microplásticos, a questão do respeito pelo mar, daquilo que eles não devem fazer e daquilo que não se deve fazer, e depois isso serve também como meio de comunicação e de transmissão para as famílias. As crianças, como na reciclagem, na questão da reciclagem em Portugal também foi algo muito impactante, e a aposta foi sempre trabalhar com os mais novos e desta forma também levar aos mais velhos conceitos e o respeito pelo mar. Este guião é muito importante porque ele permite-nos ter essa consistência da informação e também temos muita sorte nos nossos formadores, nos nossos instrutores, porque eles vivem muito a ecologia, a agroecologia, o respeito pela natureza, e transmitem isso de uma forma muito serena às crianças e de uma forma muito respeitosa. Nós temos muito orgulho neste projeto e temos uma ambição, que nós não temos só 500 alunos no nosso território, e é estender este projeto a mais alunos. Temos essa consciência e queremos muito conseguir chegar a mais alunos e transmitir a mais alunos dentro do nosso concelho, e não só àqueles que estão na zona litoral, mas para todos. Não sei se respondi à sua questão, mas obrigado. Muchas gracias, felicitaciones. Que todas las experiencias, qué interesante, que tienen mucha integralidad, ¿no? Y el abordaje desde distintos actores y con perspectivas integrales. Así que felicitaciones a los 5. También qué desafiante que es trabajar con el agua, que a veces la afectamos sin estar allí, ¿no? No es solo el residuo que arrojamos en la playa el que la puede afectar, sino hay cosas que hacemos en casa o que se hacen en otros lugares que terminan afectando el ecosistema. Así que muy desafiante, y qué necesaria la educación, ¿sí? Como bien decían, infraestructura, pero la infraestructura sola no alcanza. Es necesario involucrar a la ciudadanía, porque si no
no sirve, sí, nunca alcanza. Vamos contigo entonces, Teresa, ¿sí? Yo tenía una pregunta puntual, pero si quieres hacer un comentario en este sentido, bienvenido. Me pareció muy desafiante trabajar el tema de adaptación al cambio climático y quería preguntarte cómo hicieron para bajar conceptos tan abstractos quizás, ¿no? Como el riesgo, las amenazas, con las comunidades. ¿Qué estrategias se dieron para poder transmitir este concepto de la adaptación, los riesgos y la resiliencia, que son siempre conceptos difíciles de trabajar con las comunidades? Bom, a gente não tem só caminho, só estratégia, né? Dependendo se é no espaço formal, a escola com os professores ou fora. Mas como é um tema muito urgente, infelizmente, nós estamos centrados num passado ainda. Nós não tomamos consciência que é importante essa urgência. Então, nós estamos priorizando trabalhar com os servidores públicos que estão na área, no território, né, da bacia hidrográfica. Nós trouxemos a Defesa Civil como parceira, porque a Coordenadoria de Defesa Civil hoje tem um sistema de alerta e alarme. E aí eu questionei a Defesa Civil. Tá, nós temos sistema e alerta e alarme em cada subprefeitura, em cada regional. Agora, como é que nós vamos trabalhar? Quem que entende esse sistema? Como é que a população vai se apropriar? Nós sabemos que nós temos equipamentos públicos, não só aqui na região, mas no Brasil afora, dentro de área de APP, né? Nós sabemos que quando há determinado milímetro de chuva, por exemplo, pode chegar próximo às escolas. Então, nós estamos trabalhando a estratégia do risco. E aí, mostrando a bacia hidrográfica e trabalhando no entorno, eles estão percebendo, olha, então, quando chove a água, vocês já perceberam, vem até onde? Vem até aqui. Mas vocês sabem quantos milímetros que choveu para vir até aqui? Então, nós estamos trabalhando o que é milímetro de chuva. A população não sabe o que é um milímetro de chuva. Porque se ela souber que o milímetro de chuva é um metro quadrado, que você derrama, a chuva cai, vamos supor, 1 litro de água ali e vai subindo, ela vai perceber que essa água não pode chegar rápido no rio. Então, nós trabalhamos com o cotidiano. Agora, uma coisa que me chama a atenção no projeto é que as escolas, as crianças, o pessoal do ensino médio produz conhecimento fantástico. E eu fico até arrepiada, porque é muito conhecimento. Só que esse conhecimento está isolado nas escolas. As escolas fazem a feira do conhecimento isolada. Então, o que nós estamos nos comprometendo? Na medida que há feira de conhecimento nas escolas, nós vamos levar os cientistas, os pesquisadores de mestrado, doutorado para dentro, porque eles têm que entender que ali tem conhecimento. E os jovens não podem perceber que eles vão construir conhecimento quando eles forem adultos, não, eles estão construindo. E nós estamos perdendo uma chance, porque esse planeta perde urgência. Se nós não olharmos a juventude da periferia, que ele produz conhecimento, não adianta, gente. Outra coisa, eu tenho dó das crianças e desses jovens. Nós não podemos jogar a responsabilidade neles, na conscientização, da sensibilização. Tem que ser as duas pontas. Eles são importantes, sim, mas eles têm que perceber que o adulto também. Nós não podemos descartar a educação do adulto, porque senão nós não vamos chegar lá, sabe? E aí, essa temática, educação de redução de riscos, traz um problema complexo, porque ele traz uma demanda para o município, traz uma demanda para o Estado, porque se a população percebe que com a bacia, ela vai perceber o risco, se é o risco, traz demanda para o município. Então, nós estamos tentando montar um quadro com as demandas a partir das atividades que nós realizamos. Por que eles colocam as demandas? E nesse quadro nós separamos o que é a complexidade alta, o que é baixa, o que é média. A baixa é a população que quer ser corresponsável com o seu lote. A média é o que se pode fazer na subprefeitura. A alta é o que se tem em nível de política de governo. Então, é uma dança. Quando a gente acha que está indo, nós estamos voltando. Então, vai. Excelente, excelente. Felicitaciones también y qué importante empezar a generar este tipo de actividades por la urgencia y lo vemos en las inundaciones y los eventos extremos y esto nos posibilita proteger la vida de las poblaciones. Entonces es un tema urgente y me alegro mucho que esté presente en el panel, ¿sí?
Vamos ahora entonces con Elaine, con el proyecto este hermoso de Educomunicación. Quería preguntarle cómo siguió a partir de la producción de los videos la difusión, ¿no? ¿Qué recepción tuvo la gente? Si este grupo de jóvenes siguió implicado en la difusión de esos videos, si podías contarnos un poquito cómo siguió la historia. Claro, obrigada pela pergunta. Esse projeto ele foi realizado inicialmente, aberto para as comunidades, então a educação ambiental, a gente pode dizer que é um dos nossos gargalos, né? Essa dificuldade da gente conseguir acompanhar esse depois, mas ao mesmo tempo a gente tem, ao longo do projeto, até para facilitar o nosso processo de mobilização, a gente fez uma parceria com as escolas locais. Então, essa continuidade, ela pode ser percebida por nós, principalmente pelas escolas que nos relataram que, a partir desse conhecimento que foi construído, esses jovens utilizaram tanto a questão do audiovisual em outros projetos nas suas comunidades, mas também a questão ambiental. A gente tem uma das jovens que participou com a gente do Água, Câmera e Ação, hoje ela faz parte do nosso Conselho Participativo de Meio Ambiente da cidade. É uma jovem, mas é um indicador fantástico, porque a educação ambiental ela vai além da sensibilização, ela envolve a questão do desenvolvimento de habilidades e principalmente a questão da participação. Então, nesse quesito, né, o fato da gente ter uma jovem que se interessou e se candidatar para participar de um conselho é importante. Além disso, como eu comentei, esses vídeos eles estão sendo utilizados, a gente trabalha numa gerência de educação e mobilização ambiental em Santo André, no Serviço Municipal de Saneamento Ambiental da cidade, e a gente vem utilizando, a gente promove mostras ainda mensais em vários locais da cidade, e algo bem bacana que aconteceu esse ano, aqui no Brasil a gente tem o nosso Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, eles têm um programa que é o Circuito Tela Verde. Dessas 48 produções que nós fizemos com jovens, nós inscrevemos 4 para participar do circuito desse ano. De 4, 3 foram selecionados e esses vídeos, a partir agora de junho, eles vão rodar por todo o Brasil, nas salas verdes que nós temos aqui no Brasil. Então, mostra a importância do projeto não só no nosso território, mas a sua importância, a sua capilaridade para além dos nossos limites territoriais. Muchas gracias, muy bueno. Vamos entonces ahora con una pregunta para Guadalupe, con esta hermosa experiencia en las escuelas. Y quería preguntarte si todo esto que los niños y las niñas pudieron poner manos a la acción en los edificios escolares, ustedes vieron que se transmitió a los hogares, digamos, si parte de estos aprendizajes pudieron extenderse al resto de la comunidad. Sí, la verdad, como les decía, al hacer este pilotaje con 75 escuelas, vimos que sí nos ha redituado porque no nada más está la Dirección de Educación en este tema y aparte de la Junta Municipal del Agua, también está la Dirección General de Desarrollo Social con lo que es el área de desarrollo rural y desarrollo urbano. Entonces, inmiscuimos en cada escuela, dependiendo de dónde es su sector, si es rural o es urbano, para que también estas áreas intervinieran en los hogares de los niños, porque hay una mayoría de niños que van de ciertas colonias a estas escuelas. Entonces, también a ellos se les dio apoyo con el tema de lo que fue su sistema hídrico de casas y también se les hicieron algunas adecuaciones y algunas adaptaciones a lo que son las lavadoras de ropa, para que a través de unos tubos de PVC, en vez de ir esta agua que sacan las lavadoras a los drenajes, ahora se está reutilizando esta agua tanto para la limpieza de los patios generales como para las áreas de jardines. Entonces, esto nos está haciendo que sí haya una concientización no solo en el centro escolar, como les decía, sino que toda la comunidad entre en esta sinergia, porque desafortunadamente ya tenemos en algunas comunidades escasez grave de agua.
ya de hecho no tienen agua. Entonces nosotros en esta parte se les estaba dotando de una cantidad y aparte se les estaban llevando pipas de agua a donde ya no llegaba el agua, porque precisamente por el alto consumo. Hoy al menos 2 de estas comunidades que no tenían agua la pueden tener a partir de esta dotación que tienen. Ya no están gastando tanta agua como lo estaban haciendo y esto permite que con su dotación no le quiten agua a otras zonas de la ciudad para que nos vayamos haciendo sustentables. Y hay algunas otras prácticas que pues queremos implementar, como el tema del aprovechamiento del agua de la lluvia y algunas otras actividades que estamos planeando para poder hacer este distintivo aún mayor y que no solo sea un distintivo de escuela ahorradora de agua, sino que sea un distintivo de comunidades ahorradoras del agua, donde estemos todos en este tema inmersos, porque es una problemática mundial. Desafortunadamente, lo decía ayer nuestro conferencista, ¿no? A veces queremos ya remediar cosas que ya están pasando. Sin embargo, creo que lo más grave sería no remediar nada y quedarnos con los brazos cruzados y no emprender ninguna acción, donde todos tenemos una responsabilidad y donde todos tenemos una parte activa que hacer. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno ver cómo las experiencias piloto pequeñas, que comienzan pequeñas, pueden después extenderse, ¿no? a mayores escalas y lograr cambios significativos. Bueno, nos queda un poquito de tiempo, así que les voy a invitar a que en un minuto pueda cada uno agregar algo que le haya quedado en el tintero o compartirnos un aprendizaje que quedó de la experiencia o un desafío. Dejo a su libertad. Empezamos contigo, Elaine. Obrigada. Falando de desafio, né? A educação ambiental, eu acho que um dos grandes desafios, a gente falou aqui de várias experiências que envolvem as escolas, elas têm um papel fundamental quando a gente pensa na educação ambiental. E o nosso grande desafio é mobilizar realmente as comunidades, né? Esse trabalho que a Tereza trouxe, por exemplo, é muito interessante, porque esse é uma dificuldade que nós todos temos, né? De mobilizar realmente, de trazer esses projetos para fora da escola. Como que a gente envolve as comunidades. E eu gostaria, né, já que é uma fala final, de agradecer e dedicar essa apresentação a todos os colaboradores. Foram mais de 40 colaboradores que trabalharam nesse projeto, do SEMASA, do Instituto Social Cultural Brasil, a equipe maravilhosa que está aqui do Departamento de Gestão Ambiental, Comunicação Social. Agradeço muito pela oportunidade e por estar aqui nesse momento de troca com essa mesa. Obrigada. Posso falar? Um aprendizado que eu tive recentemente em relação aos adultos, às comunidades, né? Quando nós fomos trabalhar a questão de risco, eles apontaram, olha, tem uma área aqui imensa aqui, ó, por que não faz um parque linear? Eles sabem. Só que acontece o quê? A forma de comunicar as políticas públicas, aquilo que eles veem, é fragmentada ainda, sabe? Então, eu estou entendendo que uma coisa é você trabalhar no espaço formal, você tem seus caminhos. A outra coisa, nós, enquanto instituição pública, devemos, por dever moral e ético, sensibilizar esses movimentos. Olhem, é interessante vocês procurarem outros parceiros. Olha, a geografia pode trabalhar mais vocês a questão do ambiente. Olha, mas é importante vocês terem outros parceiros que entendam de política pública. Por quê? Porque aquilo que você está querendo, está percebendo na sua área que é um risco, não adianta você chegar lá e falar, olha, tá... não, você tem que provar que é, transformar aquilo no orçamento e brigar pelaquela política. E geralmente quando eu falo isso, eu não sei se é inconscientemente, mas eu só falo pensando na população de baixa renda. E eu acho uma cretinice isso, porque quem tem mais condições deveria estar pensando isso. Então, recentemente fiz uma experiência. Todo mundo aqui vai em supermercado, não vai? Todo mundo. E eu sempre vou no supermercado, vou no mesmo, entro no mesmo espaço, vou lá. Eu falei, gente, essa experiência do supermercado vai me fazer sentir que eu tenho que sair do meu centro. Não é do jeito que eu estou me estruturando. O que eu fiz? Fui no supermercado e comecei lá do último, onde eu acabaria. Gente, é fantástica a experiência. Porque o cérebro da gente sempre manda a gente voltar.
Então, só essa sua experiência me falou assim, olha, é você que tem que se rever enquanto educadora. Porque se você sair do seu centro, você vai entrar outras possibilidades. E aí você agradeceu a 40 colaboradores, né? Essa experiência que começou em 2019 do Pinheirinho, era eu assistente social, uma engenheira ambiental. A experiência que começou, que está no Padilha e Ubatuba, sou eu assistente social, 2 estagiários de geografia, agora eu consegui 2 estagiários de pós, sabe? Então, uma equipe que está em processo também, sabe? Então, é essa experiência. Eu acho que o adulto tem que se reeducar e ir para as políticas públicas, mas a gente não pode pensar que isso é tarefa só do pessoal de baixa renda, não. Tá? Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a participação nesse painel. É sempre muito enriquecedor poder ouvir os colegas, as experiências e lidar com essa diversidade é encantador. Acho que fazer parte das educadoras, eu tenho uma trajetória, né, já tive a oportunidade de estar nesse movimento desde o início dele, então essa é eu vou continuar dizendo que o grande desafio, né, com palavras finais, ainda é o planejamento intersetorial das políticas públicas. Eu entendo que nós ainda temos uma visão muito segmentada, em especial no Brasil e na América Latina. Isso é uma característica que nós precisamos romper, é um esforço para provocar essa disruptura tão necessária, né? E também pensar se o planejamento intersetorial é uma premissa, a integração dos serviços é a excelência, é exatamente aquilo que nós buscamos. Então, eu ainda insisto, né, sou uma entusiasta do movimento dessas educadoras, justamente porque é possível, sim, nós darmos passos largos, não é? Nas questões, em especial nas questões ambientais, se tivermos uma consciência cidadã muito para além dos muros da escola e dentro dos princípios da educação formal, informal e não formal. Acho que isso é sempre alguma coisa que a gente precisa, enquanto membros das cidades educadoras, não é? Viver essa verdade como uma verdade nas nossas profissões, mas também, não é, nas políticas em geral. Muito obrigado a todos e a todas. É interessante esta perspectiva, porque era precisamente o que eu estava a pensar, no sentido que os países que aqui estão hoje não têm a mesma organização funcional. Uns funcionam de uma maneira, outros de outra, com responsabilidades municipais maiores ou menores em determinadas áreas de intervenção em Portugal, no Brasil ou no México. Aqui a questão é que nós estamos todos aqui hoje porque somos cidades educadoras. E isso é óbvio, mas dá que pensar. E pensar porquê? Porque são os princípios de uma cidade educadora que são o segredo da interligação e daquela necessidade de planear e de interligar áreas como a educação, o ambiente e trabalhar temáticas como as alterações climáticas, por exemplo. E se não for de forma integrada, territorialmente nós nunca vamos conseguir trabalhar. Era isso. Gracias. Pues yo creo que el reto es para todos, porque a veces no dimensionamos lo que estamos haciendo, al menos en mi caso. Cuando volteé y un día me dijeron, tienes que hacer políticas públicas para 700,000 personas en tema educativo, pues es algo que sí asusta, ¿no? Y la parte de, más allá de eso, pues ver que estas políticas públicas permanezcan a pesar de los gobiernos. Dice mi alcalde, y creo que es algo muy importante, que las políticas públicas deben de ser permanentes y de esta manera provocar que se queden arraigadas en las personas, para que independientemente de los gobiernos, estas políticas públicas continúen, porque nosotros como gobierno somos temporales,
pero la gente va a estar ahí siempre. Entonces el reto creo que es ese, que la política pública que hagamos sea permanente y que quede con las personas, de forma que se siga haciendo independientemente de quién de nosotros esté o no esté como funcionario público. Gracias. Bueno, muchas gracias a las 4 y el único varón. Quiero pedir un aplauso fuerte, efusivo para estas maravillosas experiencias. Recuerden que las tienen en la página de la red, de la asociación, así que pueden volver a ellas, multiplicarlas. Ayer se dijo algo muy importante, volvamos a casa y expandamos las cosas que nos encontramos aquí, ¿no? Para que realmente el encuentro pueda tener el impacto que merece. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias.